A garota veio até o gerente para pedir licença, mas o gerente nem sequer a ouviu e ficou no telefone. Além disso, depois de desligar, ele tinha uma expressão que merecia ser socada. Você tem algum problema? Sim, eu tenho um problema. A reação intensa de Georgia assustou o gerente. Ele rapidamente pegou um CD motivacional do chefe. Ele planejava usar palavras de incentivo para acalmar Georgia, mas Georgia se levantou, pegou o CD e o quebrou na frente dele. Eu já tive o suficiente. Em seguida, ela se demitiu sem hesitar. Por que eu deveria perder tempo falando com você? Eu estou me demitindo. Nesse momento, o gerente finalmente ficou assustado e imediatamente ofereceu um aumento de salário, tentando manter Georgia, sua máquina de ganhar dinheiro. Mas Georgia não tinha intenção de mudar de ideia e saiu da sala imediatamente. Vou te pagar mais 50 centavos por hora. Na verdade, havia uma razão para a reação intensa de Georgia. Georgia era a melhor vendedora de utensílios de cozinha de todo o supermercado. Mas por mais que ela tentasse, seus superiores sempre encontravam desculpas para criticá-la. Todos os fins de semana, o supermercado distribuía amostras grátis de alguns produtos. Georgia distribuía esses alimentos para alguns idosos, mas essa boa ação dela era vista como desperdício de recursos pelo chefe. Se você ainda se preocupa com sua carreira aqui, não faça mais isso. A verdade, Georgia nunca deu importância às palavras do chefe. Ela se tornou vendedora de utensílios de cozinha porque seu sonho era abrir seu próprio restaurante. Apenas esse trabalho a fazia sentir que estava mais próxima de seu sonho. Todos os dias, depois do trabalho, ela assistia aos programas de culinária de seu ídolo para aprender a cozinhar pratos deliciosos. Mas ela nunca comia essas delícias. Ela apenas tirava fotos dos pratos coloridos e os colocava em seu álbum de desejos. Neste álbum de fotos estava escondido um segredo, que também era o verdadeiro motivo pelo qual ela começou a vender utensílios de cozinha. Georgia sempre gostou de seu colega Sean, mas, por se sentir insegura, nunca teve coragem de se declarar para ele. Em vez disso, ela usava seu modesto salário para comprar coisas para ajudar Sean a cumprir suas metas de vendas. Alguém deve ter te dito que só vale a pena comprar isso se você tiver um gramado ou quintal. Você tenta carregar isso e não diga mais nada, mas ela não sabia que Sean também gostava dela em segredo. Ambos nunca tiveram coragem de dar o primeiro passo, até que um dia, Sean finalmente reuniu coragem para declarar seu amor por Georgia. Mas, enquanto ele se preparava para se declarar, algo inesperado aconteceu. Georgia deixou cair a colher que estava segurando no chão. Quando ela se levantou, bateu a cabeça na borda de um armário. Sean levou Georgia inconsciente para o hospital. Para garantir que ela não tivesse problemas, o médico fez um exame completo nela. Mas Georgia não sabia que este exame médico inesperado mudaria completamente a sua vida. Após o exame, o médico descobriu 3 tumores em seu cérebro. Esses 3 tumores significavam que ela só tinha mais 3 semanas de vida. Eu só tenho 3 semanas de vida? Você está brincando comigo? Claramente, Georgia não conseguia aceitar esse resultado. Nesse momento, o médico a aconselhou a procurar a seguradora o mais rápido possível. Pois o custo de uma cirurgia cerebral como essa não era algo que uma pessoa comum pudesse pagar. Mas, quando Georgia chegou à seguradora, descobriu que eles não cobriam a cirurgia. O agente da seguradora pegou um grosso volume de regulamentos legais para Georgia ler. Mas, nesse momento, Georgia ficou surpreendentemente calma. Em vez disso, ela perguntou sobre o custo de sua cirurgia. Quanto eu preciso pagar pela cirurgia? Cerca de $340 mil. E isso não inclui o custo da anestesia. Você precisa se preparar rapidamente. Quando Georgia ouviu esse número, ela soube que era uma quantia que não conseguiria juntar em toda a sua vida. Sua única esperança estava destruída. Desapontada, ela voltou para casa e abriu seu álbum de desejos. Ela ainda não tinha provado as comidas feitas por seu ídolo. Ela ainda não tinha aprendido a esquiar. Nunca tinha ficado em um hotel 5 estrelas. O mais importante, ela nunca teve um verdadeiro romance. Ela ligou para sua irmã, buscando algum consolo da família. Mas, na primeira frase, sua irmã pediu que Georgia cuidasse dos filhos dela. Assim, Georgia ficou muito desapontada e não quis falar mais nada. No dia seguinte, ela tomou uma decisão importante. Ela queria tirar uma licença para realizar seus desejos não cumpridos, mas a atitude de seu chefe a deixou com raiva e impaciente com a empresa. Ela anunciou que não trabalharia mais lá, mas a única coisa que ela não esperava era que, assim que saiu, Sean veio encontrá-la. Ele queria convidá-la para assistir a um jogo de futebol. Georgia sabia que, desde que recebeu o diagnóstico, ela havia perdido o direito de ter um amor. Para não prejudicar Sean, ela só pôde recusar relutantemente. Eu não posso ir, quero dizer, eu não quero ir. Ao chegar em casa, ela imediatamente reservou um voo e um hotel, depois foi ao banco retirar todas as suas economias. Ela gastaria todo esse dinheiro em seus últimos dias, aproveitando a vida ao máximo.
Mas essa jornada não foi nada tranquila. Depois que Georgia embarcou no avião, a pessoa na fileira da frente continuava reclinando o assento para trás. Ela empurrou o assento de volta e chamou a comissária de bordo para reclamar. Ao ver a cor da pele de Georgia, a comissária ficou do lado da outra pessoa. Georgia começou a reclamar que a companhia aérea propositalmente colocava os assentos muito próximos para ganhar mais dinheiro. Outros passageiros concordaram com ela. Vendo a situação ficar cada vez mais complicada, o comissário de bordo começou a zombar de Georgia. Ele disse que, se ela não tivesse dinheiro para viajar na primeira classe, teria que suportar o desconforto da classe econômica. Quanto custa um bilhete de primeira classe? Assim, Georgia foi para a primeira classe, onde experimentou pela primeira vez o prazer de gastar dinheiro. Durante a viagem, ela continuou a experimentar essa sensação em todos os lugares. Ao ver a longa fila de pessoas esperando por um táxi, Georgia decidiu mudar seu meio de transporte. Ela reservou um helicóptero para ir ao hotel. A vista do helicóptero era algo que um táxi barato nunca poderia oferecer. No entanto, Georgia não sabia que seu comportamento de gastos extravagantes estava prestes a causar um grande mal-entendido. Porque a última pessoa a chegar ao hotel de helicóptero foi um conde nobre. Nesse momento, Georgia se tornou uma figura destacada aos olhos de todos. Quando ouviu da recepcionista que o hóspede anterior ainda não tinha feito o check-out e ela teria que esperar 2 horas, Georgia não hesitou em mudar para a suíte presidencial por $4.000 à noite. Essa ação fez com que todos entendessem ainda mais que Georgia era alguém muito importante. Quem é aquela garota? Ela é muito rica. Ao dar gorjeta ao atendente, Georgia deu pela primeira vez uma grande quantia de 4.000 coroas. O atendente aceitou apenas o valor justo e devolveu o restante. Para gastar todo o dinheiro antes de partir, Georgia foi a uma loja de luxo. As roupas de alta costura que ela nunca ousou sonhar agora eram as que ela comprava sem hesitar. À noite, Georgia usou um vestido de gala vermelho para ir ao restaurante. Ela imediatamente chamou a atenção das pessoas na mesa ao lado. Essas pessoas eram todas muito ricas e nobres. Entre elas estava o antigo chefe de Georgia, Matthew. Ao pedir a comida, essas pessoas ricas queriam mostrar seu bom gosto fazendo todos os tipos de pedidos especiais. Eles acreditavam que a comida só seria saudável se fosse preparada de acordo com suas exigências. Quando o chefe viu os pedidos, ficou tão irritado que xingou. Eles pedem pratos sem manteiga, sem creme, sem trigo, sem gordura, sem leite, por que não jejuam de uma vez? Georgia era completamente diferente deles. Didier, o chefe do restaurante, era o ídolo de Georgia. Os pratos que ela pediu eram todas as especialidades do chefe. Quando Didier viu os pedidos de Georgia, imediatamente sentiu que tinha encontrado uma alma gêmea. Eu mesmo vou preparar esses pratos. O garçom trouxe os pratos deliciosos para Georgia, um após o outro. As pessoas ricas na mesa ao lado ficaram surpresas ao ver a mesa de Georgia cheia de comida. Eles se perguntavam como uma pessoa poderia comer tanto. Eles pensaram que a mulher elegantemente vestida devia ser alguém muito importante. A presença do chefe Didier confirmou suas suspeitas. Para conhecer sua nova amiga, o chefe Didier saiu e se sentou ao lado de Georgia. Nem todos têm a honra de ser atendidos pessoalmente pelo chefe de um hotel 5 estrelas. Além disso, Didier recusou com um gesto quando Matthew o convidou para a mesa deles. Isso fez todos acreditarem ainda mais que Georgia era realmente alguém muito importante. Mas, apesar disso, Matthew ainda sentia inveja de Georgia. A presença dela havia arruinado todos os seus planos. Matthew levou todos para jantar ali para impressionar e atrair investimentos dos investidores. Mas, agora, toda a atenção dos investidores estava voltada para Georgia. Então, Matthew quer vencer a Georgia. No dia seguinte, Georgia vai para o resort de esqui. Ela está extremamente empolgada porque nunca esquiou antes. O treinador estava distraído e ela já estava deslizando. Você muda de direção, esquiando mais devagar. Felizmente, seu equilíbrio é bastante bom, só que ela não sabe controlar a velocidade. Georgia passa por Matthew como um vento. Depois de ver que era Georgia, Matthew segue sem hesitar. Na noite anterior, ele teve o seu brilho roubado. Desta vez, Matthew está confiante de que pode recuperar a dignidade perdida ontem. Mas quando alcança Georgia, ele percebe que ela não sabe esquiar. Você não sabe mudar de direção? Segura em mim. Assim, Georgia arrasta Matthew montanha abaixo. Claro, Matthew não podia prever que Georgia, que não sabe esquiar, aterrissasse com sucesso. Enquanto alguém experiente como ele caísse de cara no chão, você terá que ficar 2 anos na prisão se esquiar assim de novo. Eu acho que está tudo bem. Georgia está de bom humor, vai ao spa. Ela planejava fazer uma massagem para relaxar, mas de repente ouviu alguém repreendendo a massagista. A razão era que a massagista havia machucado o pescoço dela. Georgia não aguentou mais, então foi repreender a pessoa que estava repreendendo a massagista. Seu pescoço não dói por causa da massagem, mas porque você está tendo um caso com um homem casado como Matthew.
Depois de ser repreendida por Georgia, a secretária não é mais arrogante. Então ela vai até Georgia para perguntar sobre o segredo do sucesso. Georgia diz que ela não deve desperdiçar sua juventude com alguém como Matthew. A secretária diz que Matthew prometeu se divorciar da esposa para casar com ela. Georgia sente que alguém que só pensa em dinheiro como Matthew não se divorciaria da esposa por causa da secretária. Neste momento, a secretária está preocupada que, se ela deixar Matthew, será demitida. Então você deve voltar a estudar. As palavras de Georgia mudam a mente da secretária. Depois de voltar ao quarto, a secretária se recusa a ser íntima com Matthew e vai para outro quarto. O que deixa Matthew ainda mais arrasado é o que acontece depois. Por causa de um mal-entendido, o grupo dos ricos começa a bajular Georgia. Todos querem conhecer essa mulher rica. Matthew agora é tratado como se fosse invisível, mas quando Georgia sugere pular de base jumping, Matthew imediatamente recupera a confiança. No dia seguinte, Georgia e Matthew estão no ponto de base jumping. Todos estão atentos ao duelo deles, mas antes mesmo de começar, Matthew já está com medo. Ao contrário, Georgia parece não se importar. Georgia salta, sentindo o vento forte passar pelo seu rosto. Nos gritos da multidão, ela consegue abrir o paraquedas. Georgia pousa perfeitamente. Matthew está tão assustado que volta e escala a grade. Todos acham que ele é realmente decepcionante. Logo, a história de Matthew não ter coragem de fazer base jumping se espalha por toda parte. Matthew, furioso, suborna a governanta de Georgia para que ela investigue a identidade de Georgia. Ele suspeita que Georgia foi enviada por um concorrente. Georgia está calmamente fazendo compras com o chefe Didier. Depois, ela caminha sozinha pela rua e se senta em um banco. Ela observa os flocos de neve com uma vida curta, assim como a sua. Georgia começa a aceitar a morte. Quando ela volta, o grupo dos ricos a convida para o cassino. Georgia aceita imediatamente. Matthew pensa que sua chance chegou novamente. Georgia retorna ao quarto, escreve uma carta de despedida para seus entes queridos. Ela quer ser cremada, pois nunca se sentiu livre em vida, não quer ficar presa em um caixão após a morte. Matthew está esperando por Georgia no cassino. Ele quer recuperar toda a dignidade perdida ali, mas parece que Deus também está do lado de Georgia. Não importa o jogo que ela jogue, ela sempre vence. Após jogar em todos os jogos, o grupo dos ricos aposta como Georgia e ganha muito dinheiro. Ao contrário, Matthew perde todas as suas fichas. Georgia volta para o quarto. A governanta, que costumava ter uma expressão severa, agora a recebe calorosamente. Acontece que, ao mexer na bagagem de Georgia, a governanta encontrou a carta de despedida. A governanta descobre a verdade e se sente extremamente culpada. Por favor, não morra, eu li a sua carta. Sinto muito, fico realmente feliz que alguém tenha visto isso. Não se preocupe, estarei com você até o fim. Talvez eu não morra aqui. Por que você fica com essas pessoas problemáticas? Você deveria estar com quem você ama. Neste momento, as palavras da governanta também emocionam Georgia. A governanta devolve o dinheiro para Matthew e se recusa a fornecer informações sobre Georgia a ele. Enquanto isso, Georgia arruma as malas, ela quer voltar para encontrar a pessoa que sempre amou. Mas o destino tem outros planos. Uma avalanche bloqueia seu caminho de volta. Do outro lado da rua, um homem careca sai de um táxi. É Sean, que viajou uma longa distância para encontrar Georgia. Depois que Georgia desapareceu, Sean soube de sua condição médica pelo médico. Então Sean começou a procurá-la em todos os lugares. Depois de saber sobre a jornada de Georgia, Sean veio imediatamente. Georgia vê que não há caminho e decide voltar para o hotel. Sean escolhe escalar a montanha a pé para encontrar a mulher que ama. Georgia retorna ao hotel e veste seu uniforme de chefe. Ela ajuda Didier a preparar o jantar beneficente organizado pelo grupo dos ricos. Durante os preparativos, Didier também diz a Georgia. Ele ouviu sobre a condição de Georgia pela governanta. Alguém mais sabe disso? Ninguém mais. Georgia, na posição de chefe da festa, agradece aos convidados junto com Didier. Todos começam a aplaudir. Eles se sentem honrados por comer a comida preparada por uma pessoa rica. Mas a expressão de Matthew é de extrema relutância. Georgia volta para o quarto e troca o vestido de gala. Ela se olha no espelho e sente-se extremamente sortuda, pois antes de morrer, conseguiu realizar muitos dos seus desejos. Ela instrui a si mesma para, na próxima vida, viver de maneira diferente, mais feliz. Você deve ir ver o mundo, não tenha mais medo. Feliz Ano Novo! Georgia acaba de voltar ao restaurante. Matthew imediatamente se levanta e revela a verdadeira identidade de Georgia. Ela é apenas uma vendedora na rede de supermercados dele. Acontece que, após ser rejeitado pela governanta, Matthew continuou investigando sobre Georgia.
Todos parecem chocados com a verdadeira identidade de Georgia. Só Georgia permanece extremamente calma. Ela se levanta e francamente admite tudo. Eu sou apenas uma vendedora no seu supermercado. Algumas semanas atrás, eu ainda era a melhor vendedora lá. Didier se levanta e tenta impedi-la de continuar falando. Mas Matthew quer intencionalmente encurralar Georgia. Ela revela sua condição médica e diz que veio aqui apenas para realizar seus desejos inacabados antes de morrer. Agora ela já fez o que queria fazer. Ela se sente sortuda por, nos últimos momentos de vida, estar em um lugar tão bonito. Peço desculpas se a verdade pode ter machucado vocês, mas eu desperdicei muito tempo com medo de dizer o que queria dizer. Você sabe, se você hesitar, abaixar a cabeça e continuar recuando, um dia você olha para o céu e pensa, por que eu me tornei assim? Na verdade, algumas das coisas com as quais nos preocupamos nem valem a pena nos preocupar. Espero não ter estragado o clima do jantar de vocês. Feliz Ano Novo! Ao terminar, Georgia se vira e sai friamente da mesa. Todos ficam maravilhados. Todos desprezam a atitude de Matthew. Até mesmo a secretária mais próxima dele o abandona. Aonde você vai? Vou encontrar Georgia e depois voltar para a escola. Vou conseguir meu diploma. Um dia, quando sua esposa finalmente decidir se divorciar de você e levar metade dos seus bens, ficarei feliz em ajudá-la a saber quanto deve ser essa quantia. Matthew pega um copo e o esvazia. Ele pensou que poderia ser o herói ao revelar a verdade, mas agora ele se tornou a piada mais engraçada aqui. A secretária vai encontrar Georgia e conta a ela sobre sua decisão de voltar para a universidade. Mas neste momento, um garçom corre e diz que Matthew está prestes a pular do prédio. Georgia sobe ao telhado e vê Matthew embriagado. Ela se aproxima e senta-se ao lado dele. Matthew pergunta o que ela faria no futuro se não estivesse doente. A resposta de Georgia é simples. Ela quer abrir um restaurante, depois se casar e ter filhos com a pessoa que ama. Essa resposta é algo que Matthew não esperava. Neste momento, de repente alguém grita alto chamando o nome de Georgia. O homem careca que subiu a montanha a pé finalmente chegou. Jan sobe ao telhado e vê Georgia. Ele finalmente diz o que sempre quis dizer a ela. Eu gosto de você, Georgia. Eu quero estar com você. Não importa se forem 5 minutos ou 50 anos. Eu gosto deste cara. Eu também. Neste momento, a governanta aparece excitada na janela, segurando um fax. Resulta que todos que fizeram a ressonância magnética após Georgia tiveram resultados idênticos aos dela. Os médicos entraram na máquina de ressonância e, finalmente, confirmaram que o equipamento do hospital estava com defeito. Você não está doente. Você vai sobreviver. Quer dizer que eu não vou morrer mais. Eu vou viver, eu vou viver. Neste momento, o casal finalmente pode se beijar em paz. Georgia realiza seu sonho de abrir um restaurante com Sean. Os finais dos outros personagens são os seguintes. A secretária volta para a universidade e nunca mais sente dor no pescoço. A governanta abre um escritório de detetives, ganhando a vida investigando outras pessoas. O chefe Didier finalmente consegue o programa de televisão que sonhava. O antigo chefe de Georgia sofre um acidente de carro enquanto falava ao telefone. O médico, por ter diagnosticado errado, compreende o mundo dos mortais e depois vai para o Tibete e se torna um monge. Matthew e sua esposa se divorciam, a ex-mulher leva metade dos bens, e ele acaba se tornando discípulo do médico. Georgia e Sean finalmente se casam como desejavam. O filme termina aqui. Muitos de nós vivemos vidas como a de Georgia, trabalhando arduamente todos os dias para sobreviver. Não ousamos dizer a ninguém nossos verdadeiros pensamentos e sempre escondemos esses pequenos desejos. Georgia teve sorte ao enfrentar o diagnóstico errado. Isso a fez sentir o sabor da morte e também despertou a coragem dentro dela. Ela começou a enfrentar seus verdadeiros sentimentos, começou a fazer o que realmente queria fazer. Finalmente, ela realizou seus desejos e alcançou o melhor resultado possível. Espero que vocês, que estão assistindo ao vídeo, também tenham a coragem de Georgia. Sejam corajosos e saiam, vocês certamente experimentarão um mundo completamente diferente.